Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui juntos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando sempre da importância de fazer a nossa leitura de harmonização e a nossa prece para que o nosso estudo sempre corra com tranquilidade, com serenidade. Inclusive, hoje a leitura que eu fiz foi uma leitura que falava sobre trabalhar com calma, né? Então é uma leitura que trazia esse entendimento de que muitas pessoas confundem o descanso com a preguiça e ficam estagnados, né? E aí o Paulo de Tarso, vem nos trazendo essa explicação, esse entendimento de que a gente não precisa ficar estagnado para descansar, a gente não precisa ficar parado na preguiça. Podemos ir trabalhando, podemos fazer a nossa parte, mas com calma, com serenidade, com tranquilidade, até porque a gente precisa desse estado mental para receber as corretas intuições, para perceber aquilo que a gente está falando, para perceber o que está acontecendo, como estamos atuando. É necessário que a gente pause às vezes, né? Tudo que está acontecendo para que a gente medite. Esse é até o conceito da meditação. E isso não é estar parado, isso não é estar descansando na preguiça ali, não é. A gente está em contato com a espiritualidade. Então eu li essa mensagem antes, foi a leitura que eu fiz, depois até deixo aqui na descrição se alguém quiser ler também, é uma leitura muito boa. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. E se você está acompanhando aí comigo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos ainda no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, e agora nessa parte que diz respeito à instrução dos Espíritos, falando da nova era. Essa nova era que, como falamos, né, no vídeo passado, ela fala desse processo, desse período de transição, já da chegada do Espiritismo, já a caminho desse mundo de regeneração. Então, nessa segunda mensagem aqui, que vai ser trazida por Fénelon, a gente vai ter uma mensagem nesse mesmo sentido, falando, chamando a nossa atenção para algo que está chegando, para algo que já estamos agora vivenciando e que é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Como a gente também vê isso é falado em alguns outros trechos do Evangelho. Então agora o que esse Espírito vai trazer pra gente é essa mensagem de que preste atenção, seja brando, abra os seus ouvidos e acolha o Espiritismo. Acolha esse entendimento, pelo menos pare para refletir, para que quando chegar a hora você saiba o que fazer. Então, nessa mensagem ele vai falar mais ou menos disso. Então ele começa falando assim, no item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da lua viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então aqui a gente está falando de vários momentos em que o mundo, como por exemplo na Idade Média, né, onde a gente tinha aquela barbárie, onde foi um período da evolução humana, onde vimos muitas atrocidades acontecendo. Mas hoje a gente ainda tem, é só ligar a TV que você, como a gente fala, né, é só você espremer o jornal que vai sair sangue. Com certeza, porque o mundo, na verdade, ele não mudou tanto assim. E os espíritos que estão aqui agora, muito provavelmente, ainda são aqueles da Idade Média. Mas a gente tinha uma época de, quem vê às vezes esses seriados de época medieval, né? Game of Thrones, por exemplo, que foi um seriado, era uma ficção, mas muito ambientado assim nesse contexto da Idade Média, era espada na garganta, era faca não sei onde, era uma loucura, era muito bárbaro realmente, o homem era muito mais primitivo. Então, o Cristo veio trazendo as mensagens, veio trazendo essas lições de amor. Por um momento, o homem parecia estar em contato com a verdade, mas depois as trevas novamente alcançaram a humanidade. É o que ele diz nesse pedaço. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir.
O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão. Sede firmes. E isso aqui, pessoal, esse pedacinho poderia servir para hoje, para esse momento que eu tô gravando aqui o vídeo. Porque eu já ouvi de várias pessoas, principalmente nesse período da pandemia que a gente está passando, de que o mundo está acabando. Inclusive, não sei se vocês lembram, no início da pandemia, assim que começou, existia realmente uma desconfiança por parte de algumas pessoas de que a humanidade ia ser extinta. A gente, às vezes, ainda tem muito a sensação de que está chegando o final dos tempos. Certos dias em que temos notícia de desastres ecológicos acontecendo, mortes em massa, né, acontecendo em outras partes do mundo, e aí é aquele momento que a gente fala assim, gente, eu acho que o mundo está acabando, né? Então é mais ou menos o que ele fala aqui, o mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. E se a gente compara com uma construção, uma casa mesmo, se você não tem a base fortalecida, se você não tem a base feita de uma forma correta, o que vai acontecer em algum momento? Ela vai ficar abalada e ela vai cair. Então, por esse entendimento, a gente percebe que às vezes a solução, ela não está em alguém que vai trazer uma solução, mas ela está na base, em quem forma essa construção. Então, se você tem uma casa, de novo trazendo por exemplo da casa, se você tem uma casa que está com a base abalada, aí você vai pintar ela com uma cor linda, você vai botar um telhado maravilhoso, porque o telhado vai impedir que a chuva molhe aquelas paredes, que a chuva destrua a construção, e você vai deixar a sua casa impecável e a base está lá. A base está lá toda danificada, você nem está prestando atenção nisso. Num determinado momento, aquela casa vai cair. A casa vai cair, né? Como a gente fala mesmo. E você vai falar, meu Deus, mas eu cuidei tanto dessa construção, eu deixei ela impecável, mas esqueceu da base. Então, por aí a gente vê que não é algo que vai resolver se a base, se o principal, se quem forma aquilo ali não está devidamente preparado. É o que a gente vê no nosso mundo. O nosso mundo só vai melhorar quando a base estiver pronta. Ou seja, quem é que forma esse mundo? Que é uma coisa que eu falo muito aqui nos nossos vídeos. Somos nós. Então, nós precisamos estar preparados. E na sequência ele fala que o espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, como a gente também já falou aqui nos nossos vídeos. E estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência, que é algo que a gente também já falou em alguns vídeos aqui atrás, é só você buscar aí na nossa playlist. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. O Cristo veio, o Cristo nos trouxe os ensinamentos, mas o seu reino ainda não está formado. Na verdade, como eu falei no início desse vídeo aqui, estamos ainda muito parecidos com aquela época. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. E aí é só a gente olhar pela janela, é só a gente olhar as notícias, é só a gente perceber as pessoas que vamos concordar com isso aqui. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. E aqui, pessoal, quem são essas virgens loucas que ele está falando aqui, que foram pegas despreparadas, né, desprevenidas, é o termo que ele usa, à chegada do esposo. Esse trechinho, ele diz respeito à parábola das 10 virgens, que eu também vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. E basicamente, essa parábola fala que existiam 5 virgens que estavam preparadas ali para a chegada do seu noivo com o óleo, né, o azeite, como conta a parábola, depois vocês vão ler.
e as outras 5 não estavam. Então essas não foram permitidas de participar das bodas. É claro que esse noivo que é falado é a mensagem de Jesus, né? A mensagem que estava sendo trazida. E essas noivas somos todos nós, que estamos receptivos ou não, que estamos preparados ou não para receber essa mensagem. E aí a gente tem que tomar cuidado quando lemos o Evangelho, é uma coisa que eu também falo muito nos vídeos, porque as palavras, elas têm significados, mas muitas vezes o contexto faz com que esse significado se altere. Então imagina a gente hoje lendo isso aqui: cuidado para não imitar as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A gente fica, gente, virgens loucas, que esposo, do que ele está falando, né? Então, esse termo loucas também não é uma pessoa louca, desvairada, não é o louco com um desequilíbrio mental. Esse louco seria uma pessoa insana, uma pessoa descuidada. Então, é aquela pessoa que, de repente, assim, vamos colocar numa situação do dia a dia mais simples, né? Vamos trazer para o trabalho. Você aí no seu trabalho ou na sua casa mesmo, você tem uma atividade que tem que estar pronta amanhã, e você sabe que você deveria pelo menos precisar de 3 dias inteiros para que esse trabalho fique pronto, para que essa atividade fique pronta. Mas no primeiro dia você fala, eu faço isso amanhã, quer saber? Amanhã eu dou um jeito. Aí vai procrastinando, vai enrolando. No segundo dia você fala assim, eu teria que começar já a fazer isso. Na verdade eu teria que ter começado ontem, mas vou começar daqui a pouco. Quando chega o terceiro dia, não dá mais, aí você se desespera, né? E aí o que acontece? Aquele trabalho não vai sair ou vai sair de qualquer jeito, porque você não se preparou. Então o louco seria nesse sentido: você foi louco, você foi insano, porque você poderia ter sido prudente, mais prudente, e ter se organizado, ter se preparado, ter ouvido às vezes alguém que te trouxe uma sugestão de como seria melhor se você fizesse aquilo, porque isso também é interessante, né? E de novo eu posso trazer o exemplo do trabalho. No trabalho ou na sua atividade de casa, alguma atividade, alguma tarefa que você realize, se você é educador e você tem uma criança também, isso é muito comum, as pessoas, elas têm as suas formas de fazer as coisas e muitas vezes são muito apegadas àquela forma, né? Porque é a melhor, é a que elas aprenderam, é aquelas que elas já estabeleceram ali uma zona de conforto, então elas conseguem se estabilizar naquilo dali e não querem ouvir uma outra forma. Mas muitas vezes tem pessoas mais experientes que têm uma forma mais rápida de fazer aquilo ali, que no primeiro momento vai parecer mais difícil porque é novo, mas se você insistir um pouquinho, tiver boa vontade, você vai ver que de repente vai te ajudar. E aí aquela pessoa chega e fala assim, por que você não faz desse jeito? Por que você não cozinha o arroz desse jeito? Por que você não corta a carne desse jeito? Por que você não faz essa planilha desse jeito? Por que você não pinta essa parede desse jeito? E aí você fala assim, não, o meu jeito já dá certo e o meu jeito é o melhor. E aí você nem ouve aquela sugestão, porque o pior é isso, é você nem parar, é a gente nem parar para ouvir o que o outro está falando. Porque ele pode realmente te dar um jeito muito mais difícil, que é fácil para ele, mas que para você não funciona. Mas a gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que aprender a ouvir o outro e a pensar realmente se aquilo pode ou não ser melhor, se aquilo pode agregar ou não alguma coisa pra gente. E o nosso mundo, ele tá muito assim hoje, ele tá muito, nós estamos com os nossos ouvidos muito fechados e a gente não quer ouvir, seja uma mensagem que vem de Jesus, seja uma mensagem que vem do nosso vizinho. Às vezes a gente não quer ouvir porque a gente já tá na nossa zona de conforto e o que a gente faz é o certo. Então, quando ele fala dessas virgens loucas, ele está falando, ele está tentando trazer esse entendimento, porque o momento vai chegar, o momento que vamos ser chamados a dar a nossa contribuição, o momento que vamos ser chamados aí para o reino dos céus e não vamos estar preparados, porque não cuidamos de ter esse entendimento ao longo da nossa caminhada, como aquela pessoa que eu dei o exemplo, que não cuidou ao longo desses 3 dias de fazer ali o trabalho que ela deveria fazer para apresentar no 4º dia, tá? Então essa parábola das 10 virgens, ela fala disso, de estarmos preparados para ouvir e para acolher os ensinamentos de Jesus. E aí na sequência ele continua aqui.
A revolução que se apresta é antes moral do que material. E aqui ele faz um gancho com o que ele falou um pouquinho antes aqui da ciência. A ciência, ela trouxe muita descoberta, a ciência, ela trouxe muita tecnologia. A gente aqui fala muito da ciência para não parecer que a religião é inimiga da ciência, pelo contrário, elas têm que andar juntas. Então, ela trouxe muitas coisas que melhoraram a nossa qualidade de vida, que fizeram com que a gente entendesse muitas coisas, e sem ela realmente muitas coisas não seriam possíveis. Porém, às vezes ela fica focada, como eu falo aqui, parte da ciência, parte dos cientistas ficam muito focados na área material e se esquecem desse lado espiritual que é tão importante. Usam a tecnologia, usam o lado intelectual, mas para aumentar um orgulho, para aumentar uma vaidade, para criar certas facilidades, esquecendo-se desse lado espiritual, dessa evolução espiritual tão necessária, tão importante. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Então aqui é interessante porque ele ao mesmo tempo diz que somos pequenos, sejamos humildes, porém não vamos nos desmerecer, porque são os grãozinhos pequenos de areia que formam as grandes montanhas. Então é cada um fazendo a sua parte, eu não posso fazer a parte do outro. De novo, no exemplo do trabalho ou no exemplo de qualquer trabalho, não é se você trabalha fora, mas na sua casa, existem várias atividades para serem feitas, e se uma pessoa só fizer, aquilo não vai dar certo. Mas cada um fazendo a sua parte, aquele trabalho de formiguinha, né? Vamos conseguir, através do nosso tamanhozinho de grão de areia, formar essa grande montanha. Assim, pois que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, como a gente acabou de falar. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. E aqui ele fala dessa nova era, né? Então ele traz para esse contexto da nova cruzada apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Quando ele fala aqui, pessoal, de modernos São Bernardos, quando eu li aqui no primeiro momento, eu não entendi do que ele estava falando, porque ele já vem falando aqui da nova cruzada. Então, se ele está falando de nova cruzada, é porque já existiu uma cruzada e agora ela está com um contexto diferente. Ele menciona apóstolos da paz universal, mas apóstolos não de uma guerra, e aí ele fala modernos São Bernardos. Por quê? Quem são os antigos São Bernardos? Quem é o antigo São Bernardo? Ao que ele está fazendo referência? E aí, pessoal, quando eu estava lendo isso aqui, eu tive que parar para estudar esse pedacinho, estudar um pouco mais, eu estou sempre estudando aqui para poder falar para vocês, mas esse aqui eu tive que pedir ajuda porque eu não sabia o que isso significava. E eu vou fazer esse mesmo exercício com vocês. Eu vou deixar isso como dever de casa. A gente aqui não passa dever de casa, a única coisa que eu falo é leiam antes, leiam depois, leiam sempre, estudem sempre, né? Eu tinha um professor no colégio que ele passava pela gente na escola e ele não falava boa tarde, boa noite, tudo bem, ele falava estude, né? Era muito engraçado, ele dava até um medo na gente na época da escola. E aí eu tô falando aqui pra vocês, estudem sempre, leiam sempre, porque conhecimento é tudo de bom e conhecimento é a única coisa que a gente leva, né? A nossa evolução espiritual é a única coisa que a gente leva dessa existência. Então, continue estudando, mas hoje eu vou deixar esse dever de casa para vocês pesquisarem o que são esses modernos São Bernardos, de quem que ele está falando, por que ele está falando dessa nova cruzada, né? Baseado nisso que a gente está falando dessa nova era, dos tempos são chegados. Então, eu espero que vocês estudem aí, que vocês pesquisem. No próximo estudo, a gente fala disso e dá continuidade ao item 11. E aí a gente vê se mais ou menos o que você pesquisou e se você entendeu foi a mesma coisa que eu pesquisei e a gente troca uma ideia aqui, tá bom?
Eu espero vocês, pessoal, no nosso próximo vídeo. Até lá!